Boa noite para todos. Como vocês bem sabem, eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, e direto do sofá da minha casa, nesse sábado à noite, dia 8 de outubro, tô aqui para a live que eu prometi para vocês sobre por que nesse segundo turno a gente não deve votar no Lula. Ponto, ok? Então eu vou tentar deixar paixões de lado aqui, tá bom? E deixar claramente para vocês a minha opinião embasada em fatos, tá bom? Para vocês, se possível, divulgarem esse vídeo e mostrarem para outras pessoas, para tentar abrir os olhos de outras pessoas, para não cometerem um erro de votar no Lula, tá? Eu sou médico, mas vocês vivem perguntando a minha opinião de vários assuntos, então eu tô aqui para poder tentar influenciar positivamente a decisão de vocês. A decisão é de cada um de vocês, mas eu vou procurar deixar claro por que ninguém deveria votar no Lula nesse segundo turno, nem nunca, tá bom? Vou procurar ser rápido. Vamos lá. Primeiro, o cara não tem projeto de governo registrado. Então, como é que você vai votar numa pessoa que você não sabe o que ela quer fazer do país que ela quer presidir, tá bom? Não tem projeto de governo, plano de governo registrado para concorrer a essas eleições. Segundo, o Bolsonaro está lutando contra 3 grandes forças no Brasil atualmente. Ele está lutando contra uma ditadura do judiciário, tá? Que a gente sabe que existe. Ele está lutando contra a mídia comum, que simplesmente resolveu recorrer até a mentiras e manipulação da verdade e tudo, para poder tentar respaldar ataques diários, manhã, tarde e noite contra ele, ok? E em terceiro lugar, ele está lidando contra os institutos de pesquisa que estão manipulando dados e manipulando metodologias de pesquisa para o tempo inteiro colocarem o Lula na frente do Bolsonaro, tá? Então quem aceita esse tipo de manipulação para poder se eleger a qualquer custo não merece a confiança de vocês. Isso é simples, tá? Terceiro, como é que o Bolsonaro perdeu o primeiro turno, sabe? Perdeu no primeiro turno, se o data-povo, ou seja, toda vez que chegou em algum lugar nos últimos meses e até anos, foi extremamente bem recebido com multidões, e o Lula, onde quer que passou, era quase ninguém nos comícios e companhia, sabe? E outra coisa, por exemplo, Minas Gerais, senador que o Bolsonaro apoiou foi eleito. Deputado federal foi eleito, e um dos mais bem eleitos da história, o Nicolas Ferreira, né? O senador foi o Cleitinho. O governador que apoia o Bolsonaro foi eleito. Vários estaduais que apoiam o Bolsonaro foram eleitos. Mas o Bolsonaro perde em Minas. Não faz muito sentido, né? Mas aconteceu. Então, é estranho como que o Lula conseguiu chegar nesse segundo turno e na frente do Bolsonaro, tá bom? Gente, a maioria dos estados apoia o Bolsonaro, tá? Você pode olhar hoje nas notícias, você vai ver que eu não tô mentindo. Não é melhor, já que as maiores chances de, com honestidade, é que ele seja eleito, que o seu estado esteja alinhado com o governo federal? Isso não aconteceu muito ao longo do mandato dele até agora, né? Porque ele lutou contra vários, como os evangélicos gostam de dizer, principados e potestades do mundo encarnado e do mundo desencarnado, digamos assim, né? Mas você não acha que agora que o Congresso, que Câmara e Senado terão um alinhamento maior de direita, que um presidente de direita tem tudo para ter um alinhamento melhor em benefício do seu estado, se até agora nem tinha
tanto alinhamento da maioria dos estados, será que agora não vai ser bem melhor você manter na presidência um presidente que, independente de alinhamento, já fez o bem por todos os estados do Brasil e que agora, com o Congresso um pouco mais alinhado, tem como fazer mais bem ainda, principalmente se o estado estiver alinhado, tá? Já colocaram por aí. O Lula é simplesmente um condenado por corrupção, chefe do maior esquema de corrupção da história da humanidade, com desvio da casa de trilhões de reais, tá? No geral e tudo, por parte de PT e com envolvimento direto ou indireto dele, foi descondenado, sabe, por manobra jurídica, de forma que voltasse tudo para poder ter que subir todo o processo de novo, de julgamento e tudo, alegando o judiciário que, parte do judiciário, tá, gente? Parte. Alegando que teria sido julgado, sei lá, por quem não devia, que não foi o processo adequado, não foi no lugar adequado, enfim. Ele foi descondenado para poder concorrer. Mas o fato é que ele foi condenado e preso por conta de ser corrupto. Vocês acham que um cara desse voltando para a presidência vai fazer o que com o Brasil, gente? Bom, sobre as obras, quem fez obras, concluiu obras que estavam paradas há muito tempo, sabe? Foi o Bolsonaro, sabe? Não faz sentido vocês acharem que os quase 15 anos de governo do PT e até governos coligados, digamos assim, parecidos anteriores, sabe, tenham realizado mais do que o governo Bolsonaro nesses 4 anos. É só você buscar na internet em sites isentos ou só os fatos do que foi feito, sabe, incluindo transposição de São Francisco, que foi encerrada, porque passou um tempão no governo PT que não era feita de jeito nenhum, não era concluída misteriosamente. Um monte de estrada que o Tarcísio, o Bolsonaro fizeram e tudo. Gente, olhem as obras, tá? Feitas. E não as perspectivas, sabe? O Lula mal conseguiu terminar obras no Brasil, mas fora do Brasil, nos governos que ele queria apoiar, sabe? Vários por aí, Portos e companhia, isso ele fez, fora do Brasil. No Brasil, uma enrolação que quase não terminou as obras que começou. Ok? Essa história de falar que o Bolsonaro só terminou as obras que começaram nos governos Lula e Dilma, balela. E se você for atrás de fatos, você vai ver, tá? Gente, tem satanista e um monte de, digamos assim, seitas e religiões que não prestam apoiando o Lula. Tem os vídeos na internet, companhia, sabe? De Cristo mesmo, você tem quase nada. Agora, de coisas que não sejam cristãs, você tem um monte de entidade, sabe, apoiando o Lula. Será que isso não sinaliza para você que é cristão ou pelo menos acredita em Deus que apoiar um candidato desses, um Lula, é ir contra os princípios de bem para você, para a família, para a pátria, sabe? É só olhar quem mais está apoiando um cara desses, ok? Outra coisa, tem celebridade de TV que está dizendo que apoia o Lula. Por quê? Porque tem uma Rede Globo que acabou a concessão agora, vai ter que votar a concessão e companhia, sabe? Tem também que ter o aval presidencial. Dizem que a Rede Globo está precisando de dinheiro externo numa quantidade maior do que a legislação prevê, dizem, né? E que isso seria muito legal para eles se tivessem o apoio de um presidente que os apoiasse tudo. E eles defecaram na cabeça do Bolsonaro injustamente esse tempo todo, sabe? Então por que será que eles estão apoiando alguém que parece que acenou para eles que a concessão tem tudo para ser renovada e que a legislação pode ter um certo apoio para ser mudada? Foi o que eu ouvi, tá, gente? E que isso facilitaria a Globo receber esse dinheiro externo que ela precisa para, já que a mamata acabou para eles pagarem os impostos e poderem se reerguer no Brasil, sabe? E celebridades por aí, sabe? Que
querem a liberação das drogas, querem o oba-oba, querem continuar com uma população de seguidores que fazem tudo o que querem, sabe? Influenciando, dizendo que querem, que vão votar no Lula, que todo mundo deveria votar no Lula, que o Bolsonaro é genocida, que é fascista e tudo. Nada comprovado, ataques vãos e que pioram, sabe, a imagem do presidente Bolsonaro sem motivo. Agora, se esse tipo de pessoa apoia, sabe, como a periquitita lá, que só sabe rebolar e é pouco inteligente em qualquer outro assunto, sabe? Aliás, eu não sei como é que tem gente que pega opinião de celebridade ou subcelebridade em política, gente. Esse povo quer bagunça mesmo, como a Rogéria colocou, não quer nada de ideal do Brasil, de família, de Deus, de pátria, não, sabe? Querem defender os próprios interesses, ou de droga, ou de sexualidade, ou do que quer que seja. Então você ainda acredita nesse povo, sabe? Outra coisa, gente, se o Lula é ladrão e foi condenado por isso, você não vai querer ser cúmplice, né? Porque ladrão ou tem cúmplice, sabe? Ou tem gente conivente com esquema. Então, gente, você vai pegar e vai colocar um ladrão para governar o país? É sério? Você espera que isso traga o que para o país? E no futuro, você vai encher o peito para dizer que você colocou um ladrão na presidência? É sério? Você vai dizer isso para os seus filhos, para os seus netos? E você espera poder cobrar o que deles depois? Sabe? Outra coisa, rouba mais faz. Você acredita que eu ouvi o pessoal dizer, pode ter tido roubalheira, algumas pessoas dizerem, pode ter tido roubalheira nos governos do PT, mas pelo menos fizeram pelos pobres. Uai, mas roubaram de quem? Dos pobres. Então alguma coisa está errada, gente. Né? Outra coisa, quando você elege um governo desse petista, ainda mais com histórico de ter roubado, não só o Lula, ter gerenciado o esquema, vários do mesmo partido, da mesma ideologia de esquerda, é o seu dinheiro sendo desviado para coisas que não vão te beneficiar e que muitas vezes podem até te prejudicar, como fizeram no passado. Você acha que agora vai ser diferente, gente? Sério? Outra coisa, olha como estão Venezuela, Argentina, Nicarágua, até o Chile já está caindo. O que é que todos têm em comum? Governos ou coligados com o Fórum de São Paulo, ou do próprio Fórum de São Paulo, sabe? Governos de mentalidade esquerdista. Olha o que aconteceu. Então, gente, pelo amor de Deus, você não quer uma Venezuela no Brasil, você não quer uma Argentina no Brasil, sabe? Você não quer uma Nicarágua no Brasil, você vai votar em alguém que, além de ser amiguinho de quem está gerenciando esses países, quer trazer o mesmo modelo de governo para o Brasil. Você não está vendo que isso não vai funcionar? Você não está vendo que o Lula, necessariamente, ele vai acabar com o Brasil para poder cumprir os ideais de poder dele, sabe? Quem fez tem grandes chances de fazer de novo, agora, grandes chances, sabe? Outra coisa, a economia agora, mesmo com o mundo afundado na pandemia, no Brasil a inflação caindo, os empregos aumentando e a economia melhorando, sabe? O governo do Bolsonaro mostrou o que consegue fazer. É resultado, é fato, quer você goste, quer não. O que o governo do Lula deixou para trás? No começo, colheu os frutos do governo FHC e do novo plano de governo e econômico que tinham feito. Ok? Depois, do meio para o fim, só derrocada governo Lula e Dilma. O Bolsonaro está reerguendo o país. Então olhe as obras, olhe os fatos, olhe o retrospecto de realizações. Se o Lula for reeleito, vai ser ruim para o país, porque foi no passado. Outra coisa, criminosos festejando a vitória do Lula no primeiro turno. Marcola dizendo que vai apoiar o Lula. Gente, por quem apoia de ruim uma pessoa, você tem uma ideia se essa pessoa, se você é uma pessoa de bem, se ela merece o teu apoio, gente. Sabe, se a maioria dos criminosos aí apoia o Lula, você acha mesmo que se você é uma pessoa de bem, você está na mesma sintonia desse pessoal para apoiar o Lula? Sabe? Outra coisa, quem você acha que vai chegar ao final do governo? Você acha que o Lula, que já está com a saúde meio fragilizada e tudo aparentemente, sabe? Eu não desejo mal para ninguém, mas vocês acham que ele chega no final do mandato? Eu acho que não. E quem é que vai assumir? O Alckmin. Você gosta do Alckmin? Mesmo? Do picolé de chuchu?
E um cara que trai os próprios conceitos, fala mal pra caramba do Lula, depois se alia a ele e desdiz, manda desconsiderar o que ele falou no passado do Lula. E não falou nada muito legal não, viu? Falou que era ladrão e tudo. Pelo amor de Deus. Outra coisa, gente. Ciro e Tebet estão dizendo que estão apoiando o Lula, mas é aquele apoio meio tímido, meio vou apoiar porque o partido está apoiando, meio nem fala o nome, meio nem queria estar aqui apoiando e tudo mais. E outra, o Ciro e a Tebet, né? Falaram mal pra caramba, chamaram de criminoso, disseram que o PT é uma quadrilha, que não deveria voltar ao poder de jeito nenhum e tudo. Aí agora, só porque disseram que estão apoiando, assim, meio cheio de ressalva e tudo, vocês realmente acham que não, agora ele tá deslulizado, porque a Tablet falou e o Derciro falou, e vai apoiar? Pelo amor de Deus, gente. Eles mesmos disseram antes do primeiro turno que o PT foi uma quadrilha que não tem que apoiar o Lula, sabe? E aí agora você vai, não, eu vou mudar meu voto porque o Ciro e a Tebet, ou eu vou apoiar o Lula, disseram que apoiam. Gente, pelo amor de Deus. Outra coisa, a mentora intelectual do PT veio dizer num evento que estava cheio de petista, não sei nem se o Lula estava lá aplaudindo, acho que estava, sabe, companhia, que a classe média, ela odeia a classe média, que a classe média é um câncer para o país, que a classe média deveria ser extinta e tudo mais. Cara, a maioria de nós aqui que está assistindo esse vídeo é classe média, sabe? É classe média. Aí você vai pegar e vai botar no poder realmente uma legenda, um partido, uma mentalidade, uma ideologia de esquerda e o representante dessa ideologia, que é o Lula, que diz que classe média, que a gente não presta e deveria ser extinto, sabe? Que a gente atrasa o país, que a gente merece ser odiado. É sério isso, gente? Caramba, você vai votar num cara desse? Outra coisa, um cara preconceituoso falou durante o governo que Pelotas é exportadora de veado, sabe? Que o interior de São Paulo só tem gente que não presta, sabe? E companhia. Pelo amor de Deus. Espera aí um pouquinho. Só um pouquinho, gente. Eu tive que interromper aqui por conta de uma brincadeira sem graça. Só um pouquinho. E por fim, para terminar, né? Um amigo, me mandaram isso aqui, um amigo me perguntou em quem eu votei, respondi que foi no Bolsonaro. Ele me perguntou se eu gosto dele, do Bolsonaro. Respondi que não, que gosto é de mim mesmo. Gosto de ter liberdade, sim, porque o Lula está sendo contra as liberdades, ok? Tá querendo cercear as redes sociais e companhia. O Lula está querendo que você tenha um direito de emitir opinião que seja assistido, ou seja, até regular mídia, regular redes sociais e que nem tudo possa ser dito, já que está judicializando muita coisa, tá? De cristão e de fé parece que não tem quase nenhuma, a não ser em tempo de eleição, tá? Não fala muito de ideais de família, ok? Não preza por imprensa livre. Não gosta de segurança pública e bandido preso, porque os bandidos apoiam ele, tá? Sobre educação, nunca vi cair tanto a questão de educação quanto nos governos do PT. Em relação à saúde, você acha mesmo que preza por saúde, se o SUS quase não evoluiu nos governos petistas? Aliás, você acha que se educação e saúde estão ruins hoje, é mais chance de ser culpa do governo dos últimos 4 anos ou dos quase 16 anos de PT? Gente, é só raciocinar, tá? Gosto que o imposto que eu pago seja investido no meu país. Sim, porque você financiou obras fora do Brasil nos governos petistas, principalmente do Lula, ok? Então, assim, é fundamental que a gente eleja um candidato, sabe, para presidente, que realmente goste do Brasil e do brasileiro e de Deus e da família brasileira e dos bons ideais para nós. Porque você vai deixar esse cara com um cheque em branco, digamos assim, durante 4 anos na presidência do seu país. Para você, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus amigos,
sabe? E que essa pessoa tenha obras de bem, sabe? De acordo com Cristo, Deus, com família, em prol da pátria. Então, basta você olhar para o histórico dos dois candidatos, para você olhar para as obras recentes, sabe, dos dois candidatos, e para o plano de governo. Então, para finalizar, deixa eu te falar, Lula não tem plano de governo registrado. Então, você não sabe o que esperar para o futuro, além do que ele fala na mídia, que não é nada que preste para o brasileiro em geral. O atual dele, você não tem como confiar, porque vários conceitos que divulgou durante muito tempo agora estão sendo desditos, repaginados em época de eleição. Dá para confiar numa pessoa dessas? Não dá. E apoiado por criminosos. Ok? E olhe para o passado de realizações do Lula e do Bolsonaro. Resumindo, o Lula tem um passado péssimo, corrupto, condenado e está querendo voltar para a presidência para fazer o quê, gente? Tem um presente duvidoso e não tem plano de governo registrado sobre o que quer fazer para o país. Você vai mesmo votar numa pessoa dessa? Deixa sua opinião nos comentários, por favor, tá bom? Que eu quero ouvir você. Desculpe pela interrupção aqui, gente, mas minha filha, que tinha ido dormir na casa da tia dela, né, da esposa, da irmã da minha esposa, resolveu voltar aqui em casa, sei lá pra quê, e aí tava lá arranhando a porta, ou sei lá o quê, e aí eu tive que ver quem é que tava tentando entrar na minha casa. Mas eu acho que vocês entenderam, né, o meu ponto de vista, tá? Eu só vim aqui fazer esse vídeo porque vocês pediram pra ouvir a minha opinião, e é por tudo isso que eu acho absurdo votar no Lula. Absurdo. E eu gostaria que vocês repassassem esse vídeo para o máximo possível de pessoas, para quem sabe a gente conseguir conscientizar mais algumas pessoas da importância de agora, se só tem dois, ou Lula ou Bolsonaro, para ocupar a cadeira da presidência, que pelo amor de Deus seja o melhor para nós, sabe? E com certeza esse é o Bolsonaro, não é o Lula. Essa é a minha opinião. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês, tá bom? Espero que tenham gostado da live. Um grande abraço, fiquem com Deus, que Jesus abençoe vocês, tá? E vamos votar certo no dia 30. E eu tenho certeza que o Bolsonaro vai ganhar, porque Deus está do lado de nós, né? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, né? Ou algo assim. Um abraço, fique com Deus, até mais.